Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, aqui pela TV Diário e também pela CDN 93.5 do seu FM. Eu estou aqui com Daniele Bressan, Daniela Minello, Deborah Evangelista e Fabiana Sparrenberger. Eu sou Carla Torres e o tema aqui do Jogo de Cintura hoje é Sorridentes Demais. Isso é uma sequência do nosso último programa em que a gente falou sobre o riso e o juízo. Sorridentes demais porque o constrangimento que muitas pessoas vivem por serem simpáticas demais, entre aspas, passando aí por desde assédio sexual, no caso das mulheres especialmente, até descrédito no ambiente de trabalho. Isso são casos comuns, Tem outras situações também, mais sutis às vezes, Então, gente, que tal esse tema de hoje? Eu não sei vocês, mas, de novo, como todos os outros, para mim, em algum momento ele me pegou. Esse tema pegou na minha vida. Aquela história, lembrei da Deborah falando sobre a risada, A risada alta. Então é isso. Dar risada é uma coisa natural. Eu ia nas fotos, vamos fazer uma sessão de fotos da Deborah. Todas as fotos que eu tentar sair séria, fazendo carão ou qualquer coisa assim, não dá certo. Eu tenho que estar dando risada. Aí a coisa fica bonita, senão não funciona. Agora, eu também reconheço que já tive, sim, descrédito no meu trabalho por eu ser risonha demais, dar risada demais, brincalhona demais. E eu acho que eu não faço brincadeira, pelo menos percebo, se eu fiz, por favor, me desculpe. Eu não costumo brincar com o outro, mas eu brinco comigo. O sarro é de mim mesma. É as minhas coisas que eu acho engraçada e daí eu faço piada. Mas fora disso, dar risada faz parte de mim. Eu acho que se eu não der risada todos os dias, se eu não estiver bem... No meu ambiente de trabalho, eu tenho que estar rindo, brincando, conversando com as pessoas... Senão aquilo fica pesado demais para mim o dia. E o riso ele também contagia, E muitas pessoas elas levam para outro lado, Exatamente, Que nós devemos estar de acordo com o ambiente em que nós estamos para dar uma gargalhada, para dar uma risada. E é interessante, quando as pessoas elas nos rotulam por características que a gente entra na questão do estereótipo, A gente não pode ser feliz, não pode ter uma gargalhada, por exemplo. Nós que somos descendentes de italiano, nós temos, não é uma gargalhada, a gente chama gaitada, Porque dizem assim, tu não tem modos, tu não tem comportamento, ri direito. Isso não é uma risada de menina, não é uma risada de mulher, mas o que é uma risada de menina? Ri direito, gente. Eu lembro quando eu era pequena que eu dava aquelas... que é pica-pau, pegando na madeira. E todo mundo dizia assim, mas nossa, dá risada como uma criança educada. E eu ficava assim, chateada. Eu dizia, o que é uma criança educada se não uma criança feliz, que expressa os seus sentimentos, Porque para mim nada mais é o riso do que uma forma da gente expressar os nossos sentimentos, Porque às vezes a gente ri também quando está nervoso, Quando a gente está triste. O riso, ele é diferente. Então, deixem as pessoas darem risada, por favor. Deixem as pessoas rirem nos seus ambientes de trabalho. Se soubessem o quanto é importante a gente expressar, porque queira ou não a gente libera essa endorfina, é uma adrenalina, uma descarga de adrenalina, e queira ou não é algo que é fisiológico e que é necessário para o nosso bem-estar. Então, se a minha risada é diferente da tua e do outro, isso são subjetividades dos seres humanos e por isso que nós somos indivíduos, E a gente tenta enquadrar o riso como uma forma coletiva, Numa escola, tu tens que saber rir baixo. Da onde, gente? É uma forma de expressão, Então, a gente fica cada vez mais, assim, se perguntando o quanto a gente poda, As nossas crianças, os nossos adultos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que trabalham pra gente também, porque não pode rir do seu jeito, Existe aquela, que todo mundo, de certa maneira, já ouviu, já disse, claro, aquela máxima assim, a sua liberdade vai, o seu direito, enfim, a sua liberdade vai até onde começa do outro. E aí que vem a questão do limite, do som, aquela insistência. Eu, por exemplo, não em relação à risada, mas já tive problema com o vizinho barulhento, e não por intensidade, pelo volume, mas pela persistência de um som X. O menino era DJ, o cara quase da minha idade, o cara DJ, e ele insistia numa batida o dia inteiro, desde que ele levantava. Então, assim, para muitas pessoas não é tanto porque é uma risada, mas pela intensidade ou pela persistência daquele som. Com certeza. Só que geralmente
isso vem como uma repreensão direta para a pessoa, né? Não pelo fato de, aquele som incomoda, pelo som em si, não, é geralmente muito pessoal, soa muito pessoal. Eu, por exemplo, já ouvi, até em família, Carla, mas nossa, mas isso parece que tá num galpão. Isso aí Risada de galpão. Mas meu Deus, parece que tá num galpão, olha modos, que isso? Aí a minha mãe desistiu, né? Chegou num ponto que ela desistiu, ela viu que não ia adiantar. Então... Mas assim, ó, até que ponto as pessoas têm direito de podar as características que são do outro? E um detalhe, eu acho que a risada, eu rindo, aquela risada cabe em mim. E é uma risada alta e é uma risada aberta. Talvez essa mesma risada não caba na Dani. E aí fique forçado, e aí fique estranho, e aí fique fora do contexto. O sorriso amarelo, será que esse o caso? Tu vê quando que a pessoa dá aquela risadona assim, que não é do nada. Não é dela. Que não é dela, que não é Agora, dela. gurias, eu Tá acho que isso aí nervosa, é muito questão de rótulo, porque eu tava pensando, quando eu tava olhando a pauta, eu digo, acho que não vou participar desse programa, não. Capaz. Porque meu título tinha que ser assim, ó, gurias, carrancudas demais. Como as lideranças conseguem afastar colaboradores se estão sempre com semblantes preocupados e sérios demais. Muito bom. E, Esse aí é um baita assunto. Agora, gurias, neste momento da minha trajetória, eu dou gargalhada a hora que for, e aí dá pra vir lá do outro lado da redação, e é aquela, mas tu não né, era eu não, assim, Mas é espontâneo. mas eu era muito carrancuda, eu era muito séria, no sentido de que a liderança tem que ter determinada imagem. Hoje, gurias, danou. Como se o no riso caso, não uma fosse pergunta. uma seriedade, né? E o que é a seriedade? É como tu não leva a sério porque tu dá risada? E aí pensem nos simpáticos, vamos pensar nos simpáticos que nós temos nos nossos ambientes de trabalho. Mas só né? uma pergunta, em relação a tua postura como chefe antes, tu era séria, porque tu te podava e tu te colocava nessa postura, mas tu ria em casa e... Não, eu ria depois também, mas é que eu ficava Guardava. sempre muito tensa com tudo que tinha pra fazer. Daí, o que me dei conta, gurias? Que as pessoas não chegavam em mim. Eu digo, gente, porque tu tá sempre com essa cara séria e preocupada. Carranca. Carrancuda, tu entende? Daí, Afasta. não foi Assim a como o questão riso de ninguém aproxima. sabe, o riso aproxima. E sabe? ali As também pessoas tem uma ficam questão mais que à as pessoas vontade. confundem, né? O riso aproxima, mas também dá para muitas pessoas a liberdade, né? De chegar a hora que querem, como se fosse as chamadas pessoas fáceis, né? Que a gente ri demais. Mas é isso. E é uma pessoa dada. Ai, como ela é dada, ela ri demais. Hoje ela a tá se minha sala- oferecendo. a minha sala é a sala da mãe Joana. Ninguém nem pede pra entrar. Vão entrando, vou pegar café, vou pegar tal coisa. Entendeu? Por uma coisa que antes era aquela coisa. Não era só porque a porta Mas estava agora fechada. tu se as sente pessoas- muito melhor. Tinha uma postura que passava Muitíssimo medo, né? melhor. E Nego, não eu tô sempre mudou- ocupada, e- coisa horrível, gente. E Se a não gente tá mudou sempre naquela- a tua postura de liderança. Tu continua sendo uma líder. Sim. Mas Uma bem coisa mais- não bem mais anula a leve, outra. Claro. Essa Mas questão eu tô da dizendo que- credibilidade que a gente pensa também, muitas vezes. Né? Porque E eu acho eu que preciso ser, né, uma pessoa que passe essa Uma credibilidade, imagem, né? essa imagem. E o fato de sair rindo ou mostrando os dentes, como você diz, parece que não se passa aí aquilo que gostaria. Eu lembro quando eu comecei a ser professora, eu tinha 24 anos, e os alunos, alguns eram mais velhos que eu, e eu lembro o quanto eu me segurava, às vezes me dava uma vontade de rir, uma vez me deu um ataque de riso. E tudo bem, acontece, mas me deu um ataque, eu não conseguia parar de rir. Mas aí, em geral, neste momento, nessa fase, até uns 28, 29 anos, isso era assim, muitos alunos mais velhos que eu, e eu pensava, gente, eu tenho que ser séria. Como assim séria? Eu já era séria profissionalmente, eu não precisava ser séria fisicamente, né, na minha expressão. Mas isso só foi mudar quando, depois que eu saí, me afastei para estudar. Em 2016, eu já tinha 30 e poucos anos, e eu voltei, me senti tão bem para ser o que eu quisesse, entendeu? E aí, Mas aí é era uma as gaitadas. liberdade. Eu acho que isso, quando a gente fala em liberdade, é um direito nosso a ser quem nós queremos ser, sabe? Se eu quero ser essa Débora risonha, faceira, alegre. Sustentar isso aí. Sabe? Autenticidade. Essa sou eu, ponto. Não abro mão de mim mesma. Exatamente. Mas eu confesso também que isso é uma caminhada de você uma chegar caminhada. lá É e boa. poder dizer
Sou eu aqui, ó. Gostou, meu filho? Vem. Não gostou? Vai! Não, vem, não gostou? Vai! Paciência. Mas é bem isso, né? E aí eu fico pensando em que momento da história que se construiu, né, esse pensamento de que para te ter credibilidade, tu tens que ser uma pessoa séria, engomada, dentro do teu terno, dentro da tua fatiota, né? E que tu não pode ter essa liberdade e que isso não te dá crédito, né? Em que momento? Eu fico pensando, às vezes, assim, como a gente lê dentro da pesquisa, né, dentro do espaço acadêmico, a gente se referencia a muitos autores que são de outras épocas, mas essas épocas não são as de agora. E não tem mais validade muitas coisas. Respeitando, né, a questão da pesquisa, a questão das publicações, tem teorias que não cabem mais para o momento atual. São outros tempos, são outras épocas, são outros comportamentos, são outros modos de viver e da gente se relacionar. Então, é uma construção que a gente também tem que se atualizar. E é bem o que você falou, Débora, que as pessoas têm uma identidade e elas precisam se enquadrar em determinados espaços para que elas sejam aceitas? Não, tem que ser o contrário. A gente devagar, educadamente, né, dentro daquela elegância que nós seres humanos temos, né, não é se impondo, né, não é chegando grosseiramente, que isso também atrapalha. E aí a gente entra na questão, por exemplo, das crianças, né, e das pessoas autistas. Elas não aguentam os barulhos e nós temos que saber respeitar. Então eu fico pensando sempre assim, ó, é na dose certa. Eu também, por exemplo, gosto de rir, gosto de me expressar com gargalhadas, mas eu também tenho que respeitar os espaços que eu frequento. Se as pessoas ali não se sentem tão à vontade, eu rio um pouquinho mais moderado, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. O meu pensamento é esse, né? Que a gente não precisa também chegar, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, todo mundo tem que ser feliz como eu sou. Não, eu tenho que saber conviver. E isso é a dose certa, né? Agora tem sabedoria. Tem um ponto. Bom senso. Bom senso, né? Outro dia a gente falou, a Fábio, lembrei que ela estava aqui falando do bom senso, mas isso é uma construção também ao longo da vida, né? Eu tenho aqui alguns fatores, né, sobre, entre a questão da felicidade, da simpatia, que são coisas diferentes, a empatia, a simpatia, a antipatia e a apatia. São temas, não, mas aí que está. São estados de humor que ou afastam também, ou aproximam as pessoas da gente. Mas tem um ponto antes, né, que eu gostaria de destacar. Se beleza e felicidade incomodam muita gente, a simpatia pode incomodar tanto quanto ou muito mais. Aquela história de, fulana tá com tudo certinho, tudo em cima. A Luísa aqui me sinalizando 1 minuto para o nosso intervalo. A gente volta, então, daqui a pouquinho para desenvolver melhor esse ponto. Mas é isso, muita gente se incomoda, olha para o lado e se incomoda, porque o outro é bonito, porque o outro é feliz. E a simpatia, muitas vezes, é uma consequência, um estado. É possível aquela pessoa, naquele momento, ser simpática naquele ponto, porque ela está bem consigo mesma, porque ela está feliz com a sua imagem, por exemplo, ou com a sua expressão no mundo, essa beleza como ser humano em todos os sentidos, e também está alegre. Por que não ser simpático? Bom, vamos voltar daqui a pouquinho. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos, assegurando a instantaneidade da notícia e o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado, garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas, convidados que trazem suas opiniões, garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas.
São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade, gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura e o tema hoje é sorridentes demais, entre aspas, né? Para quem está nos ouvindo, não está vendo meus dedinhos aqui fazendo as aspas, né? Sorridentes demais. Mas, na verdade, isso é uma ironia, óbvio. A gente não está aqui considerando que alguém é sorridente demais. É porque, muitas vezes, o rótulo que a gente ganha é este. E, infelizmente, a gente pode ter problemas. Hoje eu citei aqui no início, problemas que vão desde o assédio sexual, principalmente no caso das mulheres, até o descrédito no ambiente de trabalho. E para terminar o bloco anterior, o primeiro, né, no caso, eu falava que sobre a condição, né, se beleza e felicidade incomodam muita gente, a simpatia pode incomodar tanto quanto... Sabe, gurias, uma coisa que já me aconteceu, que foi uma pessoa que tempos depois de me conhecer me falou. Ela disse assim, vou confessar uma coisa. Tu, quando eu te conheci, tu era tão... efusiva, e sorridente que eu achava que tu era uma falsa. E eu, Deus me perdoe. É brabo, gente, porque daí tu fica pensando assim, tá aí agora, né? São universos diferentes, culturas diferentes, educações diferentes, mas como a gente tem facilidade em rotular o outro. Mas agora, isso que tu falaste, Carla, cultura, né? E aí eu tava até pensando de onde tem essa coisa muito séria. O alemão, né? Aquela coisa, é muita seriedade, não podia se passar em nada, porque senão estaria, né? Então, tem essa questão cultural também. Tem isso muito mesmo? Claro, eu achava que isso era um pouco preconceito. Eu carreguei por um bom tempo. Mas eu achava, claro, não sou próxima, nem um pouco próxima da cultura alemã, assim, né? Uhum. Por mais que a gente conviva próximo aqui na região, mas eu achava que isso era um rótulo, assim, do alemão. Não, muito sério, muito... Tudo tem que ser tudo certinho, na hora certa, almoço, meio-dia em ponto, sabe? Tem umas questões, assim, muito atreladas também, que essa coisa. Se faceira demais, ri demais, talvez não tenha tanta credibilidade. É bravo. Isso, mas isso e é interessante, assim, voltando a essa questão, porque ela é muito recorrente, né? Principalmente na relação, assim, entre pares. Quando a gente está, por exemplo, num ambiente social, no ambiente público, se a gente está dando risada, as pessoas se aproximam da gente e chegam falando, nossa, tu tá dando bola pra mim, tu tá dando bandeira pra mim. Eu digo, não, querido, eu tô dando risada no meu espaço, no meu corpo. E aí eu fiquei pensando agora, quando veio, né, o intervalo, gente, todo mundo pode ser feliz, são mudanças de hábito. Às vezes o que incomoda no outro, na verdade, é o que a gente gostaria de ter em nós. Na verdade é sempre isso, né? Sempre. Porque eu tenho o ciúme do cabelo dela que eu gostaria... E cada ser humano tem uma potência rica. Adorei lembrar da peruca, garanto. O ser humano tem uma potência ímpar, é só descobrir como que a gente vai acionar esse gatilho da descoberta de que eu posso ser uma pessoa simpática, que eu posso ser menos arrogante, de que eu posso me permitir a dar risada. Você que vai descobrir, querido. Não é olhando para o outro e criticando o outro que você vai dizer assim, mas eu não sou uma pessoa feliz, eu tive uma educação rígida. Querido, você tem um banheiro, você tem um espelho, você chega lá e se permita ligar uma música à noite, não pense no que os outros vão dizer sobre você. Eu acho que, principalmente agora, né, nessa questão da pandemia, a gente viu que a vida é tão urgente. Para que se preocupar com os rótulos que nos colocam, que isso não é de menina, que isso não combina contigo, que combina comigo o que eu quiser. Eu combino comigo e Deus. Eu combino comigo e Deus. Se não combina com o teu gosto, querido, Quem não combina comigo é tu, sabe? Exatamente. Então, assim,
Te afasta, né, queridão? E não se aproxima de mim. É um recadinho aí pro pessoal, ó. Se eu dou risada pra você, não é que eu tenho interesse em você, tá? É porque eu sou uma pessoa que dou risada, sou feliz assim e ó... Não é necessariamente, pode ser. Não, mas daí existe piscadinha, né, gente? Daí a gente tem uma outra leitura corporal que não é apenas a risada, né? Eu acho que aí é a questão. Tem o enredo todo. Tem o enredo todo, o contexto. Eu acho que às vezes as pessoas... Uma coisa que me incomoda muito, essa ideia de que eu critico o outro porque eu gostaria de ter aquele atributo. Eu queria ser uma pessoa feliz, mas como eu não sou e a Débora é, então eu vou criticar a Débora. Luta pra ser, querida. Não incomoda o coleguinha. Mas pra que isso? Né? É tão interessante a gente assumir quem a gente é de verdade, o que a gente gosta de verdade, esse amor pela gente mesmo, que também falamos aqui um outro dia, né? Desse amor próprio, que é tão interessante. E aí, aonde está o foco da minha vida? O foco da minha vida está em mim ou está no outro, na exclusão do outro? Esse voltar-se para si, esse autoconhecimento é muito raro porque eu acho que é muito raro porque é difícil. O autoconhecimento dói, a análise, por exemplo, é uma coisa que dói mais para alguns. Então, é mais fácil você olhar para fora, querer o que está fora, criticar o que está fora, e muitas vezes não olhar para dentro implica em você esquecer riquezas suas, potencialidades maravilhosas que você não desenvolve porque nunca olha para você. Quer ver uma coisa interessante? Eu sempre olha, sempre é tão imperativo, absoluto, né? É absoluto, categórico sempre. Mas muitas vezes, recorrentemente, eu ouço que eu sou uma pessoa muito alegre, né? Na verdade, eu sou uma pessoa alegre. Dada. Faltou essa palavra, não tinha surgido ainda. Dada. Não, é que eu sou uma pessoa muito alegre. Eu digo, ai, Dani, a tua alegria. E sempre, eu tenho muitos amigos, olho sempre de novo. Muitos amigos que falam muito da minha risada. Dizem, Dani, o dia que eu estiver triste, eu vou te ligar pra te dar uma risada. Ah, como eu gosto da tua risada. Ah, eu vou gravar a tua risada. Ah, eu adoro a tua risada. Eu digo, que legal, massa, é a minha risada. Eu adoro aquela assim. Eu dou muita risada mesmo. Quando é pra rir, eu dou risada. Quando não é, talvez eu dê risada também. Enfim, é uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Quando é que é pra rir, né? Olha, agora é pra rir. Agora não é mais pra rir. Por favor, mas vamos adiante. Só que agora vocês estavam falando, eu estava me lembrando uma coisa, que eu comecei a mensurar assim, algumas questões. Se eu não fosse eu, tá dando pra entender o que eu tô falando? Sim, pegou. Vamos lá. Se eu não fosse eu, talvez eu não fosse gostar de me ver. Assim, eu não sei, eu não gosto. Eu já tentei ser uma pessoa mais polida, uma pessoa mais séria. Eu acho bonito isso, eu acho legal isso. Eu gosto disso. Eu só não sou assim. Mas não é sério. Só um detalhe. Infelizmente. Eu não sei se eu não me esforço, mas eu não gosto de pensar em me ver. Entendeu? Se eu pudesse sair do meu corpo e me ver, se é que existe isso, gostaria que alguém me ensinasse, por favor, estou aceitando sugestões que me ensinem a fazer. Mas se desse para eu sair do meu corpo e me ver fora do meu corpo, eu não gosto, talvez eu não gostaria dessa pessoa física, não só o corpo, mas assim, o jeito de agir, essa risada, esses braços, quase bato na colega agora, esse braço que vai soltar os braços fora quando eu falo. Porque eu não sei, eu queria ser uma pessoa mais polida, ter uma voz mais baixa, falar mais assim. Esse vozeirão aí. É treino, querida. Eu posso te dizer que tu pode parar na frente do teu espelho e treinar. E treinar, olha aí. Tudo é treinável na vida. Mas aí eu começo a rir. E olha só, eu começo a rir, porque e essa questão de parecer e ser, na verdade, uma coisa falsa, é o que ia acontecer comigo. Porque a não ser que daqui a alguns anos eu conseguisse chegar a esse patamar que eu pensei, né, em ficar mais centrada, mais polida, enfim. Eu me lembro, agora a Carla falou de quando ela iniciou, eu me lembro, olha a minha prepotência. Gente, isso é de uma prepotência sem tamanho. Adoro! Não, mas agora, eu estava observando, mas uma prepotência ridícula, porque assim, ser prepotente sendo, não tem problema. Se tu é um excelente profissional, é prepotente, eu acho ótimo. Tu é um excelente profissional, seja prepotente. Tu é bom, seja bom e mostra que é. Agora, se tu é uma naba, uma chinelagem prepotente, aí faça-me o favor. Aí só faço. Chinelagem prepotente, deixa eu te contar uma que a gente está sendo vista
né? E ouvida também na Rádio CDN. Eu conversei com uma pessoa bem... Como diz, quem é que disse que não falei com ela? Tu que disse, não falei com ela, então não sei se posso citar. Isso. E ela disse, mas eu quero saber de quem é aquela voz rouca, maravilhosa. Eu fico só esperando ela falar. E era minha. A tua? Linda! Fala quem é. Eu vou falar quem é. E vou mandar um beijo, que eu amo ela de paixão. Eu também quero mandar. Dona Ruth Pereiron. Tia Ruth! Do teatro dela, Tia Ruth, querida. para, Tia Ruth, desse alô, Tia Ruth. Querida. Nossa, Deus uniu com essa desde pequena. Tá vendo? Tia Ruth sou eu, Tia Ruth. É porque na rádio ela disse que ela tem dificuldade, que ela acompanha a gente na rádio. Mãe da Letícia e Daniel, e tem meus grandes dificuldade. O meu caso não é, porque a minha voz é assim, a mais esganiçada. Agora, das demais, ela disse que algumas eu tenho. Da cara, ela consegue identificar. Da Deborah também, perfeitamente. Grande Ruth Tem Pereiron. uma outra boa, aquela rouca. Digo, Dani Bressan. Gente, 1 minuto pro final do programa. não. Olha isso. Um os abraço, doutor melhores- Roger também. Um Melhores programas acabam, a gente tem a noção do tempo. A gente vai falar de tempo aqui ainda nos próximos programas. A noção do tempo parece que é outra, né? O assunto é bom. Bom, hoje a gente falou aqui sobre sorridentes demais, né? Aquelas pessoas que passam até mesmo por constrangimentos por serem muito sorridentes, muito simpáticas. E tem uma diferença aí, a gente pode falar sobre ser simpático e ser cordial, que é uma coisa que socialmente é muito necessária, mas não necessária. Eu acho que ser simpático com todo mundo não precisa também. Bom, mas enfim, né? Essa é a minha visão. Vamos terminar por aqui e a gente se encontra aí nos próximos Jogo de Cintura. Jogo de Cintura.